Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento mais um encontro, mais um tema do nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições de 2022. E o tema selecionado hoje é registro de candidatura. Nós vamos entender que fase é essa do registro, quais são os requisitos básicos para que eu ou qualquer outro cidadão queira se candidatar para as eleições de 2022. Nós falaremos então detalhadamente de cada um dos requisitos, falaremos sobre prazo para registro, quantos candidatos cada partido político pode registrar. Já estou apresentando aqui algumas considerações da resolução sobre registro de candidatura para as eleições do ano que vem. Óbvio que se houver alterações, porque nós já temos as minutas das resoluções das eleições do ano que vem. Se houver alterações, é claro, com certeza, nós teremos vídeos extras trazendo essas mudanças. Tudo bem? Então, hoje, o meu objetivo é descobrir com vocês aí essa fase tão importante que é o registro de candidatura. Tudo bem? É a nossa aula número 5. Na aula anterior, nós falamos sobre o Candex, parte teórica. Nós vimos como que funciona o Candex, eu apresentei para vocês com base no Candex de 2020, só para vocês terem de fato uma noção que sistema é esse, quais são as funcionalidades. É claro que com o lançamento do Candex 2022, nós teremos uma aula só para desvendar esse novo Candex, tá bom? Outra consideração relevante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: na penúltima aula, nós falamos sobre uma das etapas das eleições, que são as convenções partidárias. E quando eu falo de convenção partidária, a gente tem que lembrar o seguinte, que lá na convenção, os partidos políticos eles vão escolher quais são os candidatos que vão representar esses partidos políticos nas eleições e eles vão deliberar sobre a formação ou não de coligações majoritárias. Não se esqueçam que não é permitido, não existe mais coligações proporcionais. Nós temos agora uma substituição dessas coligações proporcionais, vamos dizer assim. Surgiu um novo instituto, que é o Instituto das Federações Partidárias. Nós vamos ter encontros para tratar sobre esse assunto, federações. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Registro de candidatura. Tudo bem? Estão preparados? Vamos então iniciar? Primeiro tópico que eu quero conversar com vocês é quem é que pode se candidatar? E eu coloco aqui para vocês o seguinte: qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo. Então, quando eu falo qualquer cidadão, primeiro a gente precisa entender o que é um cidadão. Existe uma diferença, óbvio, entre cidadão e nacional, certo? Precisamos diferenciar isso. Por exemplo, um menino de 10 aninhos de idade, ele é cidadão ou ele é só um nacional? Ele é um nacional. Para ser cidadão, eu preciso me alistar junto à Justiça Eleitoral. E aqui eu já consigo desvendar um dos critérios, um dos requisitos, uma das condições de elegibilidade. O que é uma condição de elegibilidade? Condição de elegibilidade é um requisito que autoriza, que faz, que permite que eu me torne um candidato, né? Existe uma série de requisitos, a maioria deles presentes de forma expressa na Constituição Federal, já vou apresentar para vocês, e um deles, que está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, inciso 1º, é o seguinte: temos a nacionalidade brasileira, temos ainda o alistamento eleitoral. Para eu sair de nacional para se transformar em um cidadão, eu preciso me registrar junto à Justiça Eleitoral, eu preciso me alistar eleitoralmente. Então, a nomenclatura cidadão, ela acontece na vida daquele indivíduo somente quando ele se registra junto ao cartório eleitoral, se alistando eleitoralmente. A partir dos 16 anos isso já é possível. Só que cuidado, para eu ser candidato não existe nenhum cargo que permite que eu seja com 16 anos.
Eu posso votar com 16, eu posso me alistar com 16. Mas para ser candidato, vocês vão perceber que a idade mínima para os cargos são 18 anos. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, voltando aqui, qualquer cidadão ele pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas, vejam só, as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade. Então aqui nós já vimos algumas nomenclaturas interessantes, né? Nós vimos aqui condições de elegibilidade e nós vimos aqui também incompatibilidade e inelegibilidade. Nós vamos tratar isso ao longo das nossas aulas, então fiquem em paz, fiquem tranquilos, que essa hora ela vai chegar com toda certeza, mas as condições de elegibilidade estão na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º, nós temos ali condições expressas de elegibilidade. Incompatibilidade se refere muitas vezes ao próprio cargo, ao exercício de cargo, ok? E existem causas de inelegibilidade. O que são causas de inelegibilidade? São condições que existem para afastar a elegibilidade. E essas condições, elas estão previstas expressamente na Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, mas eu tenho também condições na própria Constituição Federal de 88. Então, você já sabe, quem é que pode se candidatar? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão que preencha as condições de elegibilidade. Tudo bem? Avançando, vamos aqui apresentar agora quais são as condições, então, de elegibilidade. A primeira condição é a nacionalidade brasileira. Para eu me candidatar, eu preciso ser um nacional. Ou seja, eu posso ser um brasileiro nato, lembrando que no Brasil nós adotamos para o critério de brasileiro nato de sangue ou de solo, ou seja, eu nasci em território brasileiro, eu nasci de pai ou mãe brasileira. A nacionalidade brasileira, seja ela nata ou naturalizada, permite que eu me torne candidato. Só que para o cargo de presidente da República e vice-presidente, que é um dos cargos para as eleições do ano que vem, exige que seja brasileiro nato. Vamos anotar isso? Então veja, existe o brasileiro que é nato e existe o naturalizado. Existe o nato e o naturalizado. Para ser brasileiro nato, para candidatar, qual que é o cargo que exige brasileiro nato? Presidente da República e vice-presidente da República. Os demais eu posso ser brasileiro naturalizado, ok? Então essa é a primeira condição de elegibilidade. A segunda condição é o pleno exercício dos direitos políticos. O que isso significa? Pleno exercício dos direitos políticos é que aquele indivíduo, aquele cidadão, ele não está pendente nenhuma condição que afasta esse pleno exercício de direitos políticos. O artigo 15 da Constituição Federal traz uma série de condições que vai demonstrar situações em que aquele cidadão terá os seus direitos políticos perdidos ou suspensos. A perda dos direitos políticos são condições absolutas, definitivas. Para, por exemplo, quando se trata de uma perda de direito político, para que eu tenha uma correção desses direitos políticos, eu preciso conquistá-los novamente, né? Agora, na suspensão dos direitos políticos é uma situação relativa, é uma situação temporária, né? Por um tempo limitado. Por exemplo, se aquele cidadão ele teve seus direitos políticos suspensos por conta de ato de improbidade administrativa, os atos de improbidade administrativa, eles vão gerar essa improbidade por um determinado período, não é para sempre. Encerrado esse período, esses direitos políticos eles são reavidos.
Então, para que eu me torne candidato, eu preciso estar com pleno exercício dos direitos políticos ativos, possibilitando então o exercício do voto, e passivos, possibilitando receber votos por parte dos eleitores. Então, pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade exigidas, tá bom? A próxima condição é o alistamento eleitoral. Só para a gente recordar, eu tenho situações de alistamento facultativo e obrigatório, certo? A gente sabe disso. Facultativo, por exemplo, eu preciso ser maior de 16 anos e menor de 18 ou maior de 70 anos. O alistamento... tem também os analfabetos, né? Os analfabetos. Quem é obrigatório o alistamento eleitoral? Maiores de 18 anos e menores de 70. Só que lembrando que para eu ser candidato, eu preciso ter uma idade mínima, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Quais são essas idades mínimas? E hoje, qual é a idade mínima exigida para ser candidato? 18 anos. Por exemplo, para o cargo de vereador, a idade mínima exigida é 18 anos, certo? Então, eu preciso ter meu título de eleitor para ser candidato. Então, vamos recapitular, porque essas condições de elegibilidade, elas são cumulativas. Então, primeiramente, eu tenho a nacionalidade brasileira, sendo brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Eu tenho pleno exercício dos direitos políticos. Eu tenho o alistamento eleitoral. Mas existem outras condições. Condições estas que precisam ser acumuladas. Domicílio eleitoral na circunscrição. Como que é isso, professor? Vamos anotar aqui primeiramente qual que é o prazo que eu preciso comprovar no mínimo, né? No mínimo, 6 meses antes das eleições. No mínimo, 6 meses antes das eleições. Como assim, professor? Olha só, domicílio eleitoral, para eu ser candidato a governador, eu preciso ter o meu domicílio eleitoral em qualquer município de um determinado estado. Circunscrição é o local, vamos dizer assim, em que eu vou exercer as minhas funções. Se eu vou me candidatar, por exemplo, a presidente, eu posso ter domicílio eleitoral em qualquer município do país. Se eu vou me candidatar a senador, eu preciso ter um domicílio em determinado estado, qualquer município daquele estado. Então, quando eu falo domicílio eleitoral na circunscrição, é uma exigência em que eu preciso estar com domicílio eleitoral em qualquer município daquela circunscrição, daquela localidade. Se for, por exemplo, uma eleição municipal, como a que tivemos em 2020, essa exigência é que eu tenha domicílio eleitoral em determinado município. Então, a depender do cargo, e nós sabemos que para 2022, os cargos em disputa, presidente e vice, governador e vice, deputados, federal, estadual, distrital e senadores, eu preciso também preencher esse requisito de domicílio eleitoral. Com, no mínimo, 6 meses antes das eleições. Então, eu preciso ter essa comprovação de domicílio com pelo menos 6 meses antes das eleições. Eu preciso estar domiciliado naquela circunscrição com pelo menos 6 meses. Então, se você vai querer se candidatar para o estado X, já comece a pensar. Eleição em outubro, 6 meses antes, eu preciso registrar o meu domicílio eleitoral, a transferência aí, no caso, né, de título, para aquela localidade, para que eu comprove com pelo menos 6 meses antes das eleições. Tá bom? Filiação partidária, que é uma das condições mais relevantes para nós. Eu não posso dizer que qualquer dessas condições é mais importante, mas a filiação é mais discutida. Até porque eu não posso dizer isso, porque não, se, por exemplo, o Bruno quer se candidatar a governador, eu não posso ter somente a condição de filiação partidária preenchida. Não basta eu ser filiado a um partido político para que eu me candidate. Eu preciso estar com todas as condições preenchidas. Nacionalidade, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, agora a própria filiação partidária,
Vamos anotar algumas coisinhas sobre a filiação? Qual que é o prazo mínimo exigido de filiação? No mínimo, 6 meses antes das eleições. Esse prazo já foi 1 ano, mas não confunda, se você tiver ainda com leis antigas aí, tome cuidado, tá bom? Porque na verdade agora não é 1 ano de comprovação de filiação. Eu preciso comprovar pelo menos 6 meses antes das eleições esta filiação partidária. Eu preciso, portanto, me filiar a um partido político. Então, nós estamos agora em dezembro, isso já deveria ter feito. Agiliza a vida. Já começa a pensar. Se você quer ser candidato, tem uma influência legal, está fazendo a sua caminha, né? Se relacionando. Isso ao longo. Tem um projeto bacana. Perdão. Tem um projeto bacana naquela circunscrição, pretende se candidatar, já começa a pensar. Qual partido político que eu vou me aliar? Qual partido político que eu vou filiar? Qual partido político que tem as ideias que são compatíveis com as minhas? Isso já tem que ser feito. Se a gente pensar, por exemplo, eleições, outubro, né? Então nós temos, olha, outubro, primeiro domingo de outubro é o primeiro turno, estou com o calendário aqui aberto, né? Setembro, primeiro mês, agosto, julho, junho, maio, abril. Você tem aí, no máximo, no mais tardar, faça isso até fevereiro. Decida qual partido você deseja. Até porque os partidos políticos, eles podem estabelecer, eles são autorizados a estabelecer prazos de filiação superiores a 6 meses. Aí nós temos um perigo. E se for o prazo de filiação para o partido ao qual você deseja for maior de 6 meses? Claro que isso é muito difícil de acontecer, mas é possível. Vai que algum partido altere o seu estatuto. Essa alteração não pode ser feita em ano eleitoral, mas nós estamos ainda em ano não eleitoral. Então pense nisso também. Sempre leia o estatuto do partido político. Filiação partidária é uma condição e agora nós vamos descobrir quais são as idades mínimas exigidas